Vem chegando, que começa agora mais um chá de redação, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Rayane Oliveira, sou tutora pedagógica do quadro e também supervisora de conteúdo. E eu tô aqui em ótima companhia. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Pedro Pianetti, sou monitor de linguagens aqui do quadro e estamos em novo horário com esse podcast maravilhoso para discutir os temas mais quentes de redação, né, Balt? Exatamente, gente. Aqui é Balt, coordenador do núcleo de redação do quadro. Sejam bem-vindos a mais um chá de redação. Lá, um novo horário, né? Agora a gente está nesse novo horário, porque a gente está comportando também outras lives que vocês possam assistir. Então a gente tomou esse cuidado, claro, para que atender tanto os alunos do quadro, como pessoas que não são nossos alunos, né? Então sejam bem-vindos, já vi que tá todo mundo aí. Comenta pra gente, a gente adora a participação de vocês, ela é mega importante e é por isso que esse podcast é ao vivo, para a gente poder discutir mesmo. E hoje o tema tá 10. A gente escolheu um tema que foi muito pedido na plataforma, principalmente por alunos quadro, né? Mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que também está no segundo ano de cursinho aí em outros locais, ou até já está começando mesmo com a redação. O tema de hoje é como avançar na redação depois de 800. A gente está falando sobre as notas, né? Então, como que você vai fazer para que você ande aquele metro, né, que está faltando para alcançar o 960, né, o 920 e 40, que vão fazer diferença principalmente para os cursos mais concorridos, né? E aí, vocês gostaram do tema? Exatamente. Sim, eu já tinha visto no Instagram, amei. É um ótimo agora tema. Com esse Instagram, nós estamos... Não dá para esconder mais o tema do Balt, gente. A gente tá tendo mais surpresa. Mas então vamos começar. Pode começar com a retrospectiva do último podcast. Quem vai fazer pra gente? A gente foi incrível o último podcast. Eu sou muito suspeito, mas falamos sobre literatura na redação, que é um tema que eu particularmente sou encantado, apaixonado. E a gente discutiu coisas muito maiores que isso, porque a gente falou do papel da literatura na sociedade, como o nosso Bora Discutir. Então foi um papo delicioso para quem gosta de literatura, para quem está acompanhando outros podcasts, como o da professora Laís, na segunda-feira. Então a gente falou bastante sobre esse repertório tão especial. E para quem não conhece, ou pode falar, bem. Eu queria só reiterar mesmo, porque eu lembrei, né? Porque eu só lembro quando o Pedro fala. Eu lembrei do podcast, foi muito legal. E ele aconteceu há 2 semanas, né, gente? Eu tive um problema de internet na semana passada. Eu tô no meu 4G, no meu celular, para fazer as transmissões e as aulas. E acabou, eu até tinha falado com a Rainer, eu falei assim, não, meu 4G é limitado, não vou ter problema. Mas eu descobri que ele é limitado só pro WhatsApp. Eu não sabia dessa possibilidade. Aí acabou, aí eu tive que correr atrás de uma série de coisas, enfim. Tá todo mundo no meio da pandemia, né, de quarentena, então foi muito complicado eu tentar aumentar meu plano, mas consegui hoje, espero não cair aqui. E aí, voltando a falar do podcast, o que eu acho mais extraordinário foi porque eu acho que a gente conseguiu, de certa maneira, reinventar alguns aspectos que os alunos tinham muito impregnados a respeito das obras literárias, né, e a gente trouxe, né, uma amplitude muito grande para a discussão. O Pedro, inclusive, no final deu algumas dicas bem legais, assim, dicas coringa, né, para utilizar as obras literárias na redação. A gente falou sobre obras obrigatórias nos vestibulares. Foi muito, muito completo mesmo e eu curti muito fazer. E hoje o tema talvez seja aquele tema que mais me falam. Balt, eu estou estagnado. Help me, Lord. Né? E aí a gente tem sempre que olhar o contexto de cada um desses aspectos. Mas é um podcast voltado para a perfeição. Acho que isso é importante a gente deixar aqui já colocado de antemão para a gente buscar a excelência. 800 é bom, mas não o suficiente para quem quer um curso como medicina, né, um curso mais concorrido assim mesmo. Então vai ser um podcast bem legal. Eu espero que vocês curtam e participem, porque a gente está fazendo aqui um podcast live, né? Gente, então aproveitando que as participações já aconteceram, boa tarde Yasmin, boa tarde Analice, Manuela, Clarissa, Júlia querida, gente, Júlia está aqui, é o nosso primeiro lugar no ranking de redação, é só isso que eu queria dizer, tá? Eu vou lançar esse, estamos em ótima companhia. Então, assim, bem-vindos. E Clarissa, isso mesmo, você manda a nossa redação na folha oficial que você encontra na disciplina de redação e em orientações e recursos, que é logo o primeiro tópico que vai te aparecer, tá? Você faz ela à mão mesmo e tira uma foto, coloca a foto pra gente e enviar a resposta. Qualquer dúvida, Clarissa, que seja em respeito, né, da plataforma, clica no botãozinho de ajuda na plataforma, que vai ser imediato, você vai conseguir essa resposta, beleza?
E aí você agora, faz um ticketzinho. deixa eu só ampliar aí essa resposta, Rai, porque agora na parte de redações da semana, qualquer proposta que você fizer na parte de redação de semana vai estar anexada à folha padrão, tá? Então, assim, você pode chegar lá, clicar na proposta e clicar na folha padrão e imprimir ela. Agora, é claro que talvez as pessoas não tenham mais como comprar tinta para impressora, essas coisas a gente está aceitando. Qualquer folha, né, que seja pautada e que você numere todas as linhas, tá? Isso é importante, arrasou. E aí, se tiver alguma dúvida, como eu disse, botão de ajuda, ou até mesmo, né, Pedro, você dá aquele help na monitoria de redação. Sim, com certeza. A gente prefere o botão de ajuda, mas claro que ele também é um recurso, né? Agora o Balt também está por dentro da monitoria de redação, então podem usar esse recurso sempre. E o Thiago já comentou que a questão para ele nem talvez seja alcançar os 800, mas que ele tem muita irregularidade nas notas. Penso que pode ser um assunto para a gente falar também sobre essa questão de que alunos têm certas, né, oscilações nas notas e como que a gente pode regularizar isso, viu, Thiago? Fica ligado que a gente está sempre falando sobre essas questões. De nada, a Clarice agradeceu e bora para a primeira pergunta, né? Pedro, quer fazer a primeira? Pode ser. Acho que o Balt já até adiantou um pouco, né? Falando aí dessa angústia, grande angústia da estagnação numa nota. Mas eu vou perguntar assim, nessa altura do curso, a gente já está, né, em maio, final de maio quase, né, segunda metade. Muitos alunos, não só do quadro, mas de outros cursinhos, devem estar tendo essa percepção de que, assim, já deu o máximo em redação. Nossa, eu já treinei, já mandei 1000 redações, já fiz tudo que eu podia fazer e ainda não passei do 800, ainda não cheguei no nível que eu queria. Assim, é possível melhorar ainda mais? É sempre possível essa perfeição? O que você acha sobre atingir essa perfeição? É sempre possível, sim, atingir essa perfeição, gente. O 800, ele é uma nota muito significativa, porque ele mostra que o aluno está sabendo, basicamente, pelo menos a grande parte de cada competência, né? É muito difícil a gente pensar, por exemplo, que um aluno zeraria uma competência completa e tiraria 800 no total em todas. Então a gente percebe que é um aluno aí que ele oscila aí entre a média de aproveitamento de cada competência. Então é muito importante a gente pensar que essa excelência ela é buscada nos detalhes. E eu acho que é muito isso que a gente vai tratar aqui. Mas nessa primeira pergunta, para eu não me adiantar no restante, eu quero deixar uma mensagem para você, aluno, você, aluna, que está aí assistindo, que está travada na sua nota da redação. É muito comum, principalmente nessa etapa do ano, quando a gente está falando de maio, estamos chegando a junho, né, vocês já estão se preparando há algum tempo. E é claro que agora a gente atingiu o básico bom. Aí agora a gente tem que pensar em como a gente atingir a excelência. É isso que eu quero falar com vocês hoje, mais adiante, com as perguntas dos meninos, é claro, né? Mas é muito importante vocês pensarem que essa excelência ela é atingível e é tudo isso que eu estou trabalhando atualmente para falar com vocês. Inclusive, com certeza não vai dar para a gente falar sobre esse assunto nesse podcast, então já quero lançar a mão que eu, junto com a equipe aqui do quadro, a gente está lançando a Maratona 920+, que vai ser uma semana inteira de aulas voltadas exatamente para isso, para a gente conseguir atingir essa nota acima de 920, tá? Que aí é a grande excelência. Se vocês pesquisarem bem, vocês vão ver que é uma parcela muito pequenininha da população que tira acima de 920, né? Basicamente 3%, né, de todo mundo que faz o Enem. E o que mais choca é que, apesar de ser um número muito pequeno, é muito tranquilo para quem tira 800, né, rotineiramente, atingir essa nota, por exemplo. Basta seguir algumas coisinhas que a gente vai ensinar lá na Maratona 920+. Então, cadastrem-se, tá? Acho que está no link da descrição aí. Tá, não tá, João? Só dá o ok aí pra gente, pra eu saber que tá, porque eu não tô conseguindo ver. Mas aí vai estar aí, cadastro para receber essas 7 aulas gratuitas. Vão ser gratuitas, vocês vão receber todo esse conteúdo de maneira bem legal aí para vocês, comigo mesmo, dando aula para vocês. Mas é muito, 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 muito importante que a gente já tenha uma atenção aos detalhes, ou seja, sabe aquela marcaçãozinha do corretor que você fala assim, ele está de implicância comigo, ele está querendo tirar minha nota e tal. Geralmente é essa marcação que vai te impedir. Então sempre fique atento também à questão da sua individualidade nas correções, tá bom, gente? Acho que é isso.
Como sempre, respostas excelentes, né? Eu adoro te ouvir falar, amigo, sério, sou fã. E aí eu vou trazer só a Luísa, que ela falou que as redações dela, né, estão mantendo uma média de 800. Porém, um tema ou outro, a nota fica menor ou maior. Então, parece que ela está percebendo, né, que a questão dela é quanto aos eixos temáticos, dependendo da redação. E ela vai vendo se está estagnada entre 800, 840 e 860, né? Nunca alcançando 900. Exatamente a aluna que a gente está referindo. E ela precisa muito dessa live. Então, estou feliz que o tema funcionou. E segue com a gente, viu, Luísa? E a segunda pergunta, ela também segue mais ou menos essa linha, né? De quais aspectos de uma redação que é capaz de fazer o aluno saltar de 800 para 920 ou 960, né? E como treinar esses aspectos, quais são os diferenciais que o aluno pode trazer para engrandecer, né, a redação. Quando a gente fala, né, desses aspectos que extrapolam a média geral, né? Se a gente está falando que a gente está querendo buscar os 900, a gente está falando de uma média bem pequena da população, como a gente falou. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nos detalhes, os pequenos detalhes da nossa redação. E isso, para cada competência, varia, né? Como diz aqui em Minas Gerais, varia, né? E a gente pode observar isso olhando basicamente para a nossa correção e ver, novamente, é claro, todos aqueles erros que a gente acha que são de pequena significância, mas que não são. Mas, basicamente, quando a gente fala de uma redação acima de 900, a gente está falando de repertórios legítimos pertinentes, né, e tudo mais, como a gente já falou nas nossas últimas conversas, mas esse repertório colocado de uma maneira bem legal e relacionado de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, você não vai ficar se estendendo muito nesse repertório, vai falar exatamente aquilo que é importante quando se trata, por exemplo, dessa relação entre o ponto de vista e esse repertório. Outras coisinhas que os alunos podem não perceber, isso eu já estou falando diretamente na competência 4, que se trata, né, dos mecanismos coesivos, aí, basicamente, a gente fala, por exemplo, de variação vocabular. Gente, é algo que muitos alunos não percebem, né, que é realmente ficar repetindo palavras em uma curta especialidade, e às vezes, quando o aluno fixa isso na cabeça, ele até consegue não repetir essas palavras. Mas quando a gente fala de outras palavras, que às vezes os alunos acham que eles não conseguem evitar, por exemplo, as palavras-chave do tema, né, é um tipo de palavra que muitos alunos repetem, por exemplo, ficar falando, por exemplo, homofobia, e não buscar sinônimos ou palavras do mesmo campo semântico para isso, e isso também se estende, é claro, quando a gente fala, por exemplo, de conectivos, do uso, né, dos encadeamentos do texto, né, esses encadeamentos, eles têm que ser variados, ou seja, se você quer utilizar um conectivo de contraste, não vai ficar utilizando só porém, não, vamos utilizar contudo, vamos utilizar todavia, existe uma gama imensa de conectivos, inclusive eu dei uma aula sobre isso, está aí disponível no YouTube gratuitamente para vocês, que é como utilizar conectivos na redação, tá? Isso aí é muito importante quando a gente fala de variação de conectivos, porque eu trouxe toda uma tabela completíssima para vocês e comentei cada um desses conectivos, como usar, onde usar dentro da redação, então é muito importante. E outro ponto que penaliza muito os alunos quando se trata, né, dessa excelência é a proposta de intervenção. Nossa, é demais, porque assim, a proposta de intervenção talvez seja um dos itens mais difíceis quando se fala de uma redação voltada para o Enem. Por quê? Porque a gente tem que relacionar uma série de coisas. Talvez seja ali sabe a sopa, quando a gente vai colocar aquele coentro no final, sei lá, tô tentando fazer uma analogia que não deu muito certo, mas é quando você vai chegar no finalzinho, você tem que somar todos aqueles sabores. Quando você vai somar todos os sabores da dissertação, algum ou outro acaba ficando de fora ou assume um papel excessivo naquela conclusão do seu texto. Então, basicamente, a gente tem que juntar aqueles 5 itens essenciais, mas a gente tem também que reiterar a tese e o tema, né, fazendo toda a junção de 5 itens obrigatórios, e você pega esses 5 itens e, além disso, a gente tem que ser bem atual e a gente tem que saber exatamente a competência daquele agente que a gente for escolher, e a gente tem que saber se aquilo resolve realmente todas as problemáticas que a gente colocou ao longo do texto. Então, geralmente, o aluno pode observar, e vocês, por exemplo, que estão aí falando que estão estagnados aí nesse 860, nesse 800, nesse 840, nesse 880, né? Vocês que estão estagnados e possivelmente vocês estão perdendo aí pelo menos 80 pontos na proposta de intervenção, 40 a 80 pontos aí na proposta de intervenção, porque é realmente muito complicado a gente juntar todos esses aspectos. No entanto, novamente,
reitero que eu dei uma aula sobre proposta de intervenção, dizendo exatamente sobre esses itens, né? E essa aula está disponível também gratuitamente para vocês aqui no YouTube. Dá uma pesquisada aí. Mas basicamente é isso. Eu acho que a variação do vocabulário, a variação de vocabulário, mostrar realmente um vocabulário expandido, diversificado, tanto para palavras, mas também para palavras comuns, né, palavras-chave também do tema, mas também para palavras para os conectivos, né, como eu disse, é fundamental, e isso, atrelado à proposta de intervenção, talvez seja a maior penalização para o aluno que já atingiu essa nota. Ótimo, acho que foi... É interessante a gente... Desculpa, pode falar, Pedro. Não, acho que foi um comentário assim, completíssimo sobre pontos realmente que a gente percebe, né, na monitoria e na correção, os alunos que já estão mais avançados, né, que já passaram dessa etapa de ter dificuldade muito forte em uma competência, são nesses pontos, nesses temperos, eu achei a analogia ótima, né, achei que foi perfeito, assim, que o aluno às vezes perde esse diferencial. Então, realmente, quem está estagnado, volta aí no podcast depois e escuta essas dicas. E aí realmente, né, Pedro, a proposta de intervenção, por exemplo, todo mundo sabe os agentes, né? Basta uma pesquisa rápida no Google aí que você vai trombar com diversos artigos que falam sobre quais são esses agentes. Agora, a questão é você saber moldar todos esses itens aí para cada tema, né? Cada tema vai ser um agente diferente. A gente não pode ficar estagnado numa mesma ação, no mesmo agente para qualquer tema. Isso não existe, né? Então isso aí mexe com a bagagem cultural do aluno muito grande, principalmente ligada a atualidades, né? Que o aluno tem que estar, principalmente nesses tempos, né? Cai ministério, sai secretária, funde ministério, superministério, secretaria de não sei o quê, e tudo vai modificando muito e acaba prejudicando o aluno nisso, o aluno que não está atento a esses detalhes. Por isso que a proposta de intervenção é, de fato, a competência que mais tem erros, mesmo que básicos. Às vezes o aluno é só 40 pontos, mas quando isso soma, né, a outras competências, acaba chegando nessa estagnação dos 800, tem 1.200 na dissertação. Eu vou fazer a pergunta do João Pedro antes da minha, tá? O João Pedro, ele escreveu o primeiro comentário dele explicando se que a gente aconselharia, né, no caso aí, Balt, ele separar um período do tempo apenas para edição do texto e outro período para produção da escrita. Então, de selecionar, por exemplo, criação e edição para otimizar o tempo dele, né? Assistiu minha aula, né, João Pedro? Assistiu minha aula de que dia? Segunda-feira. Legal demais isso aí. Eu acho que isso aí dá até um Nutella. Olha aí, João, depois vou passar para o Daniel. Como evitar o bloqueio na sua redação? Bom, existe um estudo aí, vocês conhecem a Bárbara Oakley, né? Acho que é a Bárbara Oakley mesmo, que ela escreveu sobre Aprendendo a Aprender, e a Lucimara me mandou uma entrevista dela com uma escritora também que criou um livro, acho que ela é inglesa, sobre como escrever mais rápido, mais eficiente, e ela trabalhava num jornal. Então isso era a rotina dela do dia a dia, ela tinha que escrever rápido, ela tinha que escrever bem, e ela tinha que escrever algo que fosse relevante, cara. Então assim, aí ela começou a estudar toda a questão, né, da neurociência ligada à escrita textual, qual área do cérebro age assim, qual área do cérebro age daquele jeito, e ela percebeu que são áreas distintas, né? A área de edição, ela é diferente da área de produção. Então, basicamente, o que ela diz é que ela ensina uma técnica, vou falar aqui bem resumidamente, que em vez de você escrever na folha A4 assim, né, temos aqui a folha A4 assim, a gente vira a folha e deixa um espaço aberto. Então isso você vai ter mais liberdade e isso vai estimular o lado da sua produção, que é o que muita gente acha que é a inspiração, né? Essa inspiração não vai ser lá igual o Chico Xavier, que você vai abaixar a cabecinha e vai chegando informação para você e você vai escrevendo. Não, né? Você vai, é claro, acessar as áreas do seu cérebro, o conhecimento que você tem adquirido já. Então, você fazendo isso, você atinge essas áreas e atinge esse conhecimento de uma maneira mais simples. Então, basta virar a folhinha, né, e fazer um grande mapa mental e vai elencando, linkando, né, uma coisa a outra. Por exemplo, aqui está falando de desigualdade social. Aí escreve desigualdade social, tal. O que eu posso utilizar para desigualdade social? Que é a causa, por exemplo, desse tema. Então aqui, se eu vou falar que a desigualdade social é a causa, eu vou puxar aqui um repertório para me ajudar com isso. Qual é o repertório mais conhecido do mundo, se tratando de desigualdade social? A colonização brasileira, né, uma alusão histórico-cultural muito reconhecida. Então, aí você faz isso, e depois no processo que você for escrever,
aí você já vira a folha normalmente para você escrever aquilo e o seu cérebro vai estar mais apto a editar no formato que a folha é mesmo. Então, para a criação, para a abstração das ideias, para fazer o famoso brainstorm, é melhor que se vire a folha de ladinho. Eu não sei como que é essa palavra especificamente, mas você vai virar ela de ladinho aí e vai ter uma amplitude maior. Aí você vai ativar uma área de criação do seu cérebro para ele buscar aí exatamente qual que é a sua bagagem cultural, o que você tem para fazer. Depois você vira para fazer a edição do seu texto. Muito bem, João Pedro. Vamos aplicar isso agora. Eu falei só que ele ia ficar feliz, que a gente respondeu ele e respondeu muito bem. Balt incluiu uma pergunta mara, né? E tem muito a ver com o que a gente ia perguntar, né, Pedro? A gente estava falando ia falar justamente de desmotivação. O que fazer quando o aluno percebe que ele está estagnado, né? E ele começa a se desmotivar. Isso tem a ver muito com aquele trabalho que a gente faz na tutoria, né? Do aluno continuar se esforçando, mesmo quando ele não obtém imediatamente o resultado que ele deseja, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você que está aí e que está, de certa maneira, estagnado na redação, como muitos comentários a gente fez, é muito importante que você olhe para a sua redação não como obstáculo, não como uma barreira, mas ela é uma escada para te mostrar o que você tem que fazer, né? Por quê? Porque você teve essa redação corrigida por alguém muito competente, alguém muito legal, né? Então você vai conversar com essa pessoa e vai ver exatamente sobre esses erros, né? Essas marcações vermelhas que acontecem na redação, e vai olhar aí essa marcação e vai escrever no papel, tipo assim, eu estou errando isso, e vai conversar com o seu corretor. Como eu posso melhorar nesses aspectos para uma próxima redação, para o próximo tema, né? Isso aí vai te mostrar o caminho certinho de como você vai melhorando aí, né, com a prática do seu texto. É muito importante também, nessa desmotivação, que você não deixe, que você não, de certa maneira, se auto-sabote, né? A gente tem muitos sabotadores dentro da gente. Eu mesmo. Imagino que os meninos também. Às vezes eu fico pensando, nossa senhora, será que eu sei de determinado tema desse jeito para dar uma aula sobre isso? Aí eu não fico, é claro, barrado nesse pensamento. Aí eu vou estudar, aí eu vou me aprimorar, eu vou ver, né, o que eu posso trazer para agregar, isso também com base na minha experiência, mas também com aquilo que eu coleto, né? A gente tem, enfim, inúmeras ferramentas para fazer isso, e eu acho isso muito legal, porque quando você se pega nesse conflito, é um sinal que você se importa, porque muita gente não se importa, né? Muita gente vê lá 800 e fala assim, uau, 800, 80% da nota, é isso aí, tá bom. Não, né? Não é bem assim. Você que se importa com isso, você está já engajado com a redação, você já está sabendo exatamente o valor que ela tem no seu vestibular. Então você já está muitos passos à frente de muita gente. E é isso que é legal. E é com vocês mesmos, assim, que eu gosto de dar aula, de preparar, sabe, de passar final de semana preparando a melhor aula possível, porque são as pessoas que estão realmente interessadas em ultrapassar, né, essa estagnação. Então vocês têm já um feedback do corretor que vocês podem colher para aprimorar, mas talvez o melhor que seja que vocês pensarem no futuro de vocês mesmos, tipo assim, quando vier essa desmotivação, pensar assim, aonde essa redação vai me levar, né? A gente sabe que a redação vale 20% da sua aprovação, né? Eu nem estou falando mais 20% da nota total, porque se a nota total é a aprovação, né? Então a redação vale 20%, 1/5 da sua aprovação, ela vale 1/5 da entrada sua para o vestibular, a entrada sua para o curso que você quer, seja medicina, seja engenharia, seja direito, enfim, né, ela vale 20%. Então você já sabe disso. Então agora é a gente olhar realmente para dentro de si, não achar obstáculos, não ficar desmotivado, mas lembrar do que vocês querem com isso. Ou seja, a gente está no meio do caminho, né? Então a gente tem que progredir para a gente conseguir isso. Então lembre-se sempre, gente, dos seus objetivos, aquilo que vocês querem, e saibam que a redação é uma parte muito incrível, e vocês que já atingiram 800, por exemplo, muito fácil de conseguir alavancar e entrar no curso que vocês querem. Então, nunca enxerguem a nota como uma estagnação ruim. Ela mostra exatamente como chegar na excelência. E só essa correção aí vai saber exatamente aquilo que você precisa quanto indivíduo. Eu trago aqui números, eu trago aqui proporções, mas eu não tenho como chegar, né, na sua redação e ver especificamente qual que é o seu problema. Então, o corretor é a melhor pessoa para você que está aí assistindo,
para conversar e ver como que você vai melhorar especificamente no seu caso, tá bom? Então não desmotive jamais. Redação na veia. Eu amei vários lemas, gente. Anota, vamos fazer isso na pontinha do caderno para manter a gente sempre motivado. E é o que a gente sempre fala: aluno de vestibular não pode achar que é máquina, não pode achar que vai acertar sempre, a gente não pode temer o erro, nós estamos aqui para aprender. E eu também, como professora mesmo, gente, eu aprendo todo dia. O Baltfal deu o exemplo dele, tenho certeza que o Pedro também, que ainda está em formação para ele sente esse enriquecimento, mesmo sabendo já responder tanta coisa para vocês, né? Mesmo buscando sempre maior conhecimento. Vamos para a próxima pergunta, Pedro? Vamos. Na verdade, a próxima pergunta já quase que entrou aqui na resposta do Balt, mas acho que a gente tem que falar sobre um tema muito importante, que é isso da zona de conforto, né? Que é talvez o oposto do aluno que fica angustiado com a nota, é o aluno que se acomoda com aquela nota, se acomoda com 800 e fala assim, 800 dá para passar, 800 é bom, 800... Por exemplo, se foi um aluno que teve um salto, realmente, acho que é importante o aluno reconhecer esse salto que ele teve, mas, né, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas buscar superar ainda mais. Então, eu queria que você falasse agora sobre, assim, o aluno que já tem uma estrutura meio montada, uma fórmula pessoal de sucesso na redação, mas que não leva ele para uma nota tão alta, e o aluno que se arrisca, se joga, assim, que tenta argumentos novos, bota estruturas que ele não está 100% seguro, mas que ele vai testando. Qual que é o momento ideal de fazer isso? Qual que, né, isso vai de aluno para aluno? Qual que é o modelo mais indicado para você realmente crescer nessa área? Isso é importante. A zona de conforto ela é uma zona realmente que todos nós entramos ela em diversos aspectos da vida da gente. E é muito complicado, né, a gente sair dela, porque é realmente muito gostoso ficar nela, né? É muito cômodo. E muitos alunos buscam, sim, essa zona de conforto na redação quando se fala dessas forminhas, né, dessas estruturas engessadas, e vai dando certo até certo ponto, né? Eu não acredito que existe uma forma, uma receita que dê certo para qualquer tema. Eu já falei isso em alguns podcasts, né? Então, existem muitos alunos, sim, que eles ficam fixados nessas formas e acabam fixando as notas também, né? Aí, é claro, ele pode chegar aí a 880, ele pode chegar a 840, né? E por aí vai, mas eu não acredito que uma forma dê mais de 920 na redação do Enem. No entanto, claro, né, ao longo da sua jornada, você que está aí escutando, você que está aí, né, acompanhando a gente, você vai mantendo, é claro, uma estrutura que lhe é confortável, né? Ou seja, você vai escrevendo de um jeito que você, na sua autonomia, né? Cada um tem sua autonomia, cada um tem seu jeito de escrever. No entanto, a gente não pode colocar isso impetrado como uma forma. A gente tem que ter realmente a nossa autoria, a nossa autonomia no nosso texto, mas a gente tem sempre que extrapolar, né, alguma coisa, principalmente nesse período de treinamento. O Pedro falou uma coisa muito importante aí, que é a respeito dos alunos que ficam acomodados nessa nota e os alunos que gostam de tentar coisas novas, né? E isso é fundamental. Eu sempre peço para os alunos treinarem diferentes estratégias argumentativas, né? Existem temas que puxam para uma estratégia que é mais confortável para os alunos, existem temas que trabalham outra estratégia. Por exemplo, se você treinar só estratégia voltada às problemáticas, às consequências daquilo na sociedade, pode ser que em outro tema você não consiga achar essas problemáticas ou desenvolver elas de uma forma bem interessante. Então é muito importante treinar, por exemplo, estratégias de contradição, estratégias causa-causa, estratégia causa-consequência, né? A gente treinar diversas estratégias vai deixar a gente o mais preparado possível para qualquer tema, porque aí a gente vai ligar a chavinha do nosso cérebro para diferentes tipos de escrita dentro de uma dissertação, né? Não é um tipo só de escrita dentro da dissertação. A dissertação ela tem que parar de ser vista como algo tão engessado, né? A dissertação não é algo engessado, sem graça. A dissertação ela é um gênero textual riquíssimo, como a narração, né? Existem meios, por exemplo, da gente, né, utilizar dentro do tipo textual dissertativo, por exemplo, estratégias que a gente vai usar a criatividade, né? Como eu falei mais cedo, utilizando repertórios que sejam legais para a gente, mostrando uma estratégia que geralmente muita gente não mostraria daquele jeito.
né, colocando a nossa autonomia, a nossa criatividade na escrita também, né, intercalando, por exemplo, um conectivo, colocando ele entre vírgulas, mostrando que você tem domínio da norma padrão, né, mas diferente dos outros, porque você sabe intercalar, por exemplo, e sabe disso e mostra isso para o corretor. Então, tudo isso dá uma riqueza muito grande para a sua dissertação. E quando você faz faz uma redação engessada, isso é sentível. Por que isso é sentível? Porque nós, corretores, lemos muitas redações e nós percebemos quais são as congruências excessivas entre essas redações, né? Então a gente já olha assim e fala, tá, beleza, o que mais? Né? Então é muito importante que vocês saiam da zona de conforto, arrisquem o máximo que vocês possam, que vocês podem, e é claro, isso tudo, gente, não é para vocês chegarem lá zoando a redação, não, é você escrevendo de acordo realmente com o que se deve fazer uma dissertação, mas treinando estratégias diferentes, utilizando repertórios que talvez vocês não utilizariam, mas que sejam, é claro, pertinentes e legítimos para aquele tema, né? Se arriscando nesse sentido que eu falo, tornando a redação uma grande zona de criatividade, mas ao mesmo tempo, né, que vocês tenham um domínio total dessa criatividade e impressionem o corretor do jeito certo. Muito bom, a gente tem que impressionar mesmo, igual a gente sempre fala, olhos cansados, né, Balt? São olhos que veem muitas redações e leem o Homem é o Lobo do Homem pelo menos 1 milhão de vezes nessas redações, então ele está sempre cansado de repertórios utilizados. Eu falo com os alunos para eles praticarem, porque essa é a hora, né, gente? Vai esperar setembro para tentar um repertório novo? Vai esperar lá na pontinha do gol? E a gente teve uma perguntinha, a gente teve um comentário do Paulo que eu amei, que é: eu tenho medo do Balt. Olha a cara de quem quer dar uns 640 na redação. Então, assim... Se defenda. Realmente. Paulo Arnaud. Só podia ser, né, Paulo? Vou nem comentar. Conheço o Paulo, tadinho. Paulo, espero que você esteja melhor, viu? Tava torcendo aí por você. E obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem uma rotina de estudo muito forte e você estar aqui nesse podcast é um sinal de carinho muito grande. Obrigado. E de dedicação para a redação. Boa, Paulo. Redação é mega importante. Então, antes a gente vai encerrar, né? O nosso jogo de perguntas sobre o tema acabou. Mas eu queria só, antes da gente ir pro Bora, que você fizesse rapidinho um apanhado para explicar o nosso curso de redação 920+, e esse e-book, né? Que alguns alunos podem ter acesso a esse conteúdo. Mas, assim, a gente queria saber mais. Divulga para os nossos alunos. Quem não é também. Na verdade, o carrinho fechou do curso. Gente, então... É isso. O carrinho fechou, gente. É isso. A gente não sabe se a gente vai abrir mais vagas, possivelmente sim, mas futuramente, mas no entanto, não. O que eu aconselho é ficar ligado aí na rede social aí do Instagram e tudo mais e assistir, se cadastrar para maratona, que a gente está trazendo conteúdos gratuitos com qualidade. Quem sabe a gente abre o carrinho de novo, não sei, mas é isso. Ai, que bom. Eu só queria falar mesmo que é um assunto novo. Alguns alunos, né, acham, como a gente está abordando tudo de redação ligada ao quadro, aí eles acabam vindo com essas perguntas, né, para saber o que é. Então, gente, a oportunidade fechou, mas pode abrir de novo, né? Então, quem está aí buscando um curso de redação, né, vai ser bem bacana para você. Se não é aluno quadro, pode ser, para estudar essa matéria maravilhosa. Gente, o Bora de hoje, ele me emociona, sabe? Porque, assim, a gente vai falar sobre mulheres nos lugares de poder, né? E esse é um tema que, inclusive, ele já caiu de alguma forma, né? A gente teve uma questão sobre as mulheres, mas conectada à violência. E muita gente, quando vai falar, né, acha que nós vamos falar sobre feminismo, ou que vai falar sobre a situação das mulheres numa redação do Enem, isso vai vir sempre como uma questão de violência ou dos problemas que ela tem, né? Muitas vezes no sentido mesmo do preconceito propriamente dito. Então, muitas vezes, a redação vai arrumar uma saída para abordar da mesma forma. Nós vamos falar de preconceito, nós vamos ter que falar sobre a situação desigual do homem e da mulher. Mas, ao mesmo tempo, você está enfatizando uma parte muito importante. Porque o que é um lugar de poder? O lugar de poder é um lugar de coordenação, é um lugar de gerência e, principalmente, é um lugar ligado ao poder público, porque é o maior poder que a gente tem, né? Então, o máximo de eu ter um poder público é, por exemplo, chegar à presidência. Então, aqui eu vou falar um pouquinho que a gente já teve nossa primeira mulher presidente, e em muitos países isso ainda não aconteceu. Em muitos países, né, a gente tem até a questão de mulheres não se cadastrando
para serem candidatas, né? A gente vê, por exemplo, na questão dos Estados Unidos, mesmo que às vezes elas estão ali, elas não são a escolha do partido, para ser a opção a ser votada pela população. Então a gente vê um problema nessa questão, e é isso que o tema está tentando trazer para a gente. Gente, o que vocês acharam do tema, antes de eu dar uma continuada? Eu estava esperando o Pedro falar. Eu achei muito, muito legal, assim, tipo assim, eu acho que é um tema mais do que pertinente, né? E principalmente essa questão que você falou aí sobre o poder público, isso é muito importante, porque, assim, independente de política, eu não quero trazer nada, aspectos de esquerda e direita, só do poder feminino em questão, que era a Dilma, né? A gente percebia em todo o processo de impeachment dela um desrespeito, uma misoginia tão grande, voltada a questões que nada interferiam ali no papel dela, né, ligadas restritamente à questão do machismo mesmo, ou seja, pessoas que faziam piadas até de teor sexual, péssimas, enfim. A gente percebe no exemplo da Dilma que o tanto que nós estamos atrasados nesses aspectos, né, Rai? Inclusive, quando a gente fala de poder também, a gente percebe, a gente teve o Dia Internacional da Mulher, né, esses dias atrás, e o quadro lançou sobre o papel importante, né, que todas as nossas gestoras têm, né, a Renata, a Lucimara, a Mariana, enfim, a gente vê esse exemplo no quadro, né, de que é importante realmente ter esse espaço voltado para isso, mas não é questão do homem ter que dar esse espaço para a mulher, não é isso, né? A gente percebe, por exemplo, que as mulheres, mesmo sem ações afirmativas, elas dominaram a educação, não só no papel ativo de educadoras, mas também exercendo cadeiras em faculdades, ensino superior, são a grande parcela de uma sala de aula de ensino superior é dominada por mulheres, e elas ficam depois também, ou seja, não só na faculdade, mas depois, ou seja, tá mais do que na hora desse pensamento patriarcal ficar para trás. E a gente pensa em inúmeras situações aí, né? Eu acho que também não falta repertório para a gente pensar nessa questão, porque isso está na nossa sala de jantar, né? Isso está nas nossas relações familiares, isso está em inúmeras situações, é algo que incomoda a gente de um jeito muito íntimo. E aí eu queria deixar um pouquinho vocês, antes de eu falar sobre repertórios, né, sobre isso, eu queria que vocês falassem um pouco mais também das percepções de vocês, principalmente você, né, Rai? O que eu estava comentando antes da gente entrar ao vivo, que a gente tem que falar, quando a gente fala de um papel como esse, tipo assim, nós todos somos educadores. Então, eu, na sala de aula, eu teria a possibilidade de falar sobre isso, porque eu estou no papel de educador. Mas quando eu tenho uma outra educadora ao meu lado, eu não me sinto no papel de dominar o assunto, o discurso, segurar a rédea desse assunto, porque eu acho que lugar de fala é algo importante e legítimo que a gente tem que respeitar. Então, por isso que eu vou te passar a palavra para você falar um pouquinho mais sobre isso aí. E eu vou utilizar não só o fato de eu ser mulher e ter vivenciado, né? Por exemplo, hoje eu sou supervisora de conteúdo do quadro, né? Não sou gestora, mas faço parte das meninas na minha idade, formadas comigo. Eu sou a única que ocupo um cargo de gerência, né? Então isso não destaca sobre a qualidade do trabalho delas, destaca sobre como é difícil viver num mundo competitivo que nos fecha para fora dos lugares de poder. E para isso eu vou usar bastante da questão histórica, porque isso não vem do nada, né? Muitas vezes fica chato ouvir 1000 vezes sobre o feminismo, mas a gente vive num mundo tão melhor, mas as mulheres estão bem, olha, já tem mulher até na presidência, e aí fica aquela coisa abarcada, assim, que a gente esquece que existe uma herança histórica tão grande, né? As mulheres são treinadas a vida toda para agir de um certo comportamento, assim como os homens são treinados a vida toda para seguir outros. Então, se a gente não lida com isso na raiz, isso vai passando como tradição, né? E então, eu vou voltar na Idade do Bronze para falar da Antiguidade Clássica, que as mulheres tinham todos os direitos políticos tolhidos, né? Foi ali que a gente conseguiu, a partir da historiografia, visualizar que a mulher não havia vida política, ela é restrita ao ambiente privado. E como que é engraçado que muita coisa da antiguidade para a idade moderna muda. O que não muda é a mulher fora do espaço público, né? A gente tem o Renascimento, a gente tem o Iluminismo, a Revolução Francesa, a gente tem uma grande mudança, né? Por exemplo, a Revolução Francesa é o segundo ponto que eu vou querer trazer para vocês, que naquele momento você tem a Declaração dos Direitos das Mulheres,
durante a Comuna, elas escreveram os direitos delas, um grupo de mulheres revolucionárias, né? E elas participaram, inclusive, né, de todo o processo revolucionário. E elas depois foram esquecidas. Né, depois que você teve a reviravolta com o final da Revolução Francesa, você tem esse esquecimento e o apagamento da mulher na Revolução. Isso acontece em várias revoluções, tá, gente? Haitiana, cubana, argelina, as independências todas da América Latina têm muita participação feminina, principalmente porque nós estamos falando de luta camponesa. Então, a mulher que também estava ali no mesmo lugar, né? Porque a vida no campo, mesmo que ela tenha essa restrição, às vezes, de questão de ferramentas, é o que a gente fala, não é um lugar de poder. Então, você encontra, às vezes, mais igualdade. Agora, vai arrumar essa mulher ser uma chefe de casa? Quantas são quando existe um homem? Porque a mulher, ela assume a chefia da casa quando o homem não está lá mais. Então, voltando na questão de que a mulher está restrita ao ambiente privado, a vida pública dela é só conectada ao homem. Pelo menos até esse período, tá, gente? Vamos vir trazer. E por que ser só conectada ao homem, os direitos legais dela também não são vistos. Então, por exemplo, mulheres que não tinham direito à herança, mulheres que não podiam trabalhar, mulheres que não poderiam receber dinheiro, elas não tinham nem conta bancária. Elas deveriam casar-se, né, ou usar de seus pais e seus irmãos. Então, você tem uma vida inteira que é gerada, né, por homens. E a vida pública vai ficando de lado. E isso vai criando uma característica da mulher. A sensibilidade para a casa, os detalhes, né, o cuidado da decoração, porque a mulher fica presa desse espaço. E aí eu queria trazer nosso primeiro repertório, que é a mística feminina. Aí já estamos falando de pós-Segunda Guerra, tá? Lembrando que na guerra foi muito importante para os direitos das mulheres e direito negro. Porque na guerra, gente, eles precisam de corpo para lutar, eles não estão nem vendo qual que é a diferença, entende? E aí já avançou muito o direito racial. E tem a segunda parte, que quando vão os homens, as cidades ficam só com as mulheres. Quem vai produzir comida? Quem vai produzir as questões? Quem vai trabalhar nas fábricas? Né? Então você tem uma necessidade muito grande da mulher ocupar esses espaços, pois não havia o homem mais. Né? Houve, gente, Primeira Guerra, pensa que nunca havia morrido tanta gente num conflito curto de tempo, né? Pensando em Guerra de 100 Anos, Revolução das Rosas, você sabe outros conflitos. Então, a mulher fica só e ela fica solta numa vida em que ela conquistou muitos direitos. E o que acontece quando o homem volta para casa? Os direitos são tolhidos novamente. E aí eu vou indicar a mística feminina, porque durante os 1940, a mística feminina vai falar como que a mídia demonizou as mulheres em locais de poder. Por quê? Porque elas deveriam estar em casa. É aquela questão de você constranger uma mulher por ela estar na vida pública. Cadê seus filhos? Sua casa está limpa? Você cuida do seu marido? Ou do seu parceiro ou parceira? Então, isso acaba aparecendo, consequentemente, por causa dessa tradição histórica, né? Então, 1940 vai ser a chave contemporânea para a questão, né, dos direitos das mulheres, porque elas voltam para casa, mas voltam inferiores, se sentindo mal por ter saído. Várias mulheres naquele momento já tinham conquistado a vaga na universidade, então você tem filósofas, você tem engenheiros, você tem administradoras que voltam para casa para cuidar de seus filhos, para cuidar, constrangidas por estar no espaço público. As que ficam com esse estigma de que não são como as outras, que não são tão boas, que não vão ser boas mulheres e esposas, e com isso também não são boas trabalhadoras. A gente tem que pensar que a mulher é sempre vista como um local da sensibilidade. Então é aquela coisa, você não pode confiar porque vai que ela está de TPM. Você não pode confiar porque vai que ela simplesmente não faz, ela esquece, ela é frívola. Então você tem esse monte de características que constroem a imagem da mulher como uma não boa trabalhadora. E isso faz com que, se você não é uma boa trabalhadora no serviço simples, como é que você vai ocupar ou conquistar a representatividade no lugar de poder? Né? Isso é muito sério. Se você não é bem-vindo nos partidos, por exemplo. Né? Então, o que foi interessante? Depois dessa modificação, a gente teve a Declaração dos Direitos Humanos com a ONU, e nos direitos humanos a gente diz que não há discriminação por gênero, nem por credo, nem por raça. Com isso, a gente conquista, finalmente, no papel, os direitos. Só que isso, gente, é a Organização Mundial. Lembra que isso não é regra. Ninguém precisa seguir a ONU. É uma coisa que você é aconselhado a fazer, mas vários países seguem a contramão. Por exemplo, os países do Oriente Médio e Ásia. Né? Você tem hoje a contínua exclusão das mulheres, apesar das legislações mundiais dizerem que não haveria essa discriminação mais. Né?
Mas falando do Brasil, já que vamos precisar dele para fazer a redação, é importante lembrar que foi em 1988 que a nossa Constituição, né, dos direitos regulamentou de vez a igualdade, mas que o direito da mulher ao voto, ele é da era Vargas, ele foi regulamentado pelo Vargas. Então você tem aí mais ou menos uns 40 anos em que esse direito ele existia, mas esse direito não era incentivado, você não tinha verdadeiramente uma ampla aceitação dessa participação. Ela era tímida, principalmente porque a mulher podia votar, mas muitas vezes ela não era aceita nos partidos. O que muda, quando mais ou menos em 2000, a gente começou com um programa, né, e o programa é estatal, de você incentivar o partido a receber presença feminina. Então você tem como se fosse uma cota, tá? O mesmo aconteceu em muitas universidades. Para quem não sabe, né, o ITA ainda continua bem restrito. Quem não viu a conversa da Mari, é sempre interessante, porque é essa ideia, né? Não abrem espaço para nós, abrem uma cota. Tipo, temos que aceitá-las. Esse aqui vai ter espaço para 3, deixa elas aí. E isso não incentiva. Então, se o trabalho vem sem o empoderamento dessas mulheres, abrir esse espaço não quer dizer nada para a causa, né? Então, você tem um empoderamento político que vem das escolas, né? Hoje você tenta, a partir da historiografia, recuperar imagens históricas. E aí a gente cai numa cilada. Eu já li uma redação aqui do quadro de um aluno que estava falando sobre as questões das matrizes africanas, né? Que a cultura é matriarcal. Então, que seria um exemplo da mulher à frente. Gente, uma cultura matriarcal, ela tem a ver com a mulher que tem filhos, tá? Então, por exemplo, nós não tivemos nunca a subelevação das mulheres. Elas nunca estiveram nos lugares de serem as que punem, nunca tiveram no lugar de serem as que dominam. A única vez que a mulher tem direito de poder, e aí eu gosto de lembrar, né, que Roma já foi liderada por uma mulher. E quando a gente pensa nisso, fala, pô, então cadê a desigualdade? Sempre houve isso. Mas ela estava linkada ao direito do marido. Ela só governou porque estava fora. Mesma coisa Isabel, gente. Quando ela assinou a Lei Áurea aqui, ela estava tipo assim, substituta da substituta da substituta. Ela não tinha poder nenhum e, principalmente, ela estava guiada por seus conselheiros, né? Então, ela não poderia nem mesmo ir contra aquilo que qualquer coisa que aparecesse, né? Ela não estava engajada. Então, quando você pensa nas mulheres do poder, vale a pena a gente citar os exemplos, né, das presidentas, né, que isso agora não passou, Balt? É presidenta? Certinho? Depende do gramático. Entendi. Então, eu vou falar presidente. Passou. Acho que passou mais. Tá. E aí é interessante pensar na questão do Brasil, como foi difícil você ter uma mulher na presidência. E aí eu quero tomar a particularidade de vocês, tá? Eu não vou falar em nenhum momento sobre questões políticas, esquerda, direita. Gosto de fulano, não gosto de ciclano. Estou falando de mulheres no poder. Eu cito a Dilma porque ela é a nossa questão brasileira, que a gente teve a misoginia, e aí você pode citar também a Michelle, né, como no caso do Bolsonaro, e no caso Temer também, eu acho que ela também chamava Michelle, que são as mulheres que são atacadas, mesmo não estando no lugar de poder, porque elas estão ligadas a esses homens. Mas se você tem um homem primeiro-damo, por exemplo, acho que nem tem nome para primeiro-damo, ele não é atacado. Então, a mulher no lugar de poder, ela está sujeita a ser mandona, ela está sujeita a não ser encarada a sério, por causa dessa tradição da feminilidade. E você pensa que para o homem houve uma masculinização da mulher, não a abertura dos direitos. Então, a gente está num retrocesso gigantesco. Ser mulher é muito difícil. Se você for mulher, você sabe. E se você for homem, abre o ouvido para que a gente possa falar e vocês possam compreender. Eu, por exemplo, trabalho com várias vertentes para poder ir contra o mainstreaming do feminismo. Por exemplo, eu estou trabalhando com um exemplo, né, que uma amiga minha está fazendo o TCC, de uma nazista. Ela é mulher, ela foi responsável ela é cinógrafa, é isso? Cineasta. Cineasta. E ela fez vários vídeos para apoiar o nazismo, né? Que vocês sabem que a propaganda nazista era muito pesada. E ela participou disso. E na hora de ser punida, ela foi a única que não foi presa. Todos os homens foram. Porque foi levado a ela como uma fase. Ela não tinha nada a ver com nada, não. Quem era ela? Sabe? Uma mulher. E você vê que, inclusive, mulheres passam impune pela tradição que você tem. A mulher não pode ser ruim, a mulher não pode não ter caráter.
entende? Ela pode não ser criminosa, ela não está à altura de um crime masculino. Então, a nuance das mulheres na área de poder, ela vai passar muito sobre essa questão de como a mulher é julgada. Então, você que vai usar o repertório, né, Mística Feminina, fala sobre a questão da propaganda em 1940, de que a mulher estava se masculinizando e que por isso ela tinha que voltar à feminilidade, ela tinha que voltar à frivolidade da casa, porque esse era o lugar devido, é o lugar que traz boas esposas. Mas duas questões são importantes. A primeira é a questão da sexualidade. Mulheres lésbicas rompem o padrão, pois elas não têm conexões com homens além de sua família. Então, quando finalmente, né, o direito homossexual também caminha, você também quebra várias barreiras, principalmente conectados ao casamento, né? E como o casamento é um local de poder, pensando em dinheiro, tá, gente? Casamento tem muito a ver com dinheiro, conexão de duas famílias tem a ver com você ter os mesmos direitos, herança, tem a ver com questão de separação. Então, isso é uma coisa que também tem essa vertente, mas que é interessante que citar esse projeto de aceitar mulheres no partido, e também é importante falar das mulheres negras, tá? Você vê mulheres brancas em lugares de poder. Agora, quantas mulheres negras você vê no mesmo local? A mulher negra, ela é privada de um local de trabalho, desde sempre, né? Por causa da escravidão, ela não é vista como mulher branca, ela não é vista para ser mãe, ela não é vista para ser cuidadosa, ela não é vista para ser do lugar privado, pelo contrário, né? Ela é um bem público, deve ser utilizado da forma com que o branco homem gostaria, e isso passa também para nossas tradições. Quando a mulher negra é libertada da escravidão, ainda assim ela está presa a subempregos, então ela é vista sempre como a trabalhadora, aquela que não, a brutalidade está sempre explícita na relação dela com o trabalho, mas ela nunca é vista como um lugar de coordenação, um lugar de poder. Então, mesmo quando se permite ao trabalho, não é um trabalho valorizado. Então, eu vou citar a questão do voto na educação. As mulheres, por muito tempo, foram presas ao magistério. Se hoje a gente tem muita professora, principalmente se aposentando, e elas ainda estão aí, né? Tem muitas professoras, na minha sala mesmo era a maioria feminina, porque nós ainda somos vistas como cuidadoras, né? Então, ser professora ainda passa muitas vezes por esse lugar de tratar com crianças, de tratar com jovens, né? Então, o magistério ele foi muito importante para esse aprisionamento da mulher e a certas profissões, né? Nesse sentido de ser cuidadora. Então, trazer isso à tona é interessante, que o fim do magistério, né, aumentou a possibilidade de escolha das mulheres de fazer qualquer tipo de faculdade, né? Assim como a questão da cota, né? A cota favoreceu muito as mulheres negras, porque realmente as mulheres negras são em comparação aos homens negros que estudam em escola pública, né? As mulheres, elas desistem menos da escola, porque basicamente os motivos que elas desistem não são muito conectados à violência, né? Então, o homem, ele sai mais da escola por causa dessa violência. E aí, sabendo que a mulher tem muitas vezes um preparo maior com o homem, a gente pode falar da questão salarial. Muitas vezes a mulher não está disposta a ocupar lugares de poder, porque ela sabe que ela nunca vai ser valorizada, o salário dela sempre será diferente dos demais, e mesmo em um local de poder ela não terá o respeito. Então é interessante falar sobre programas para que você possa criar a educação política feminista. E feminista quer dizer igualdade de direitos, hein, galera? Então, lembrar disso. E é interessante, talvez, né, trazer como último exemplo a situação da Margaret Thatcher. Não sei se vocês conhecem. Ela foi, tipo assim... Até hoje, caos, né? É um caos. Fala sério, é um caos, né? Mas naquele momento, ela marcou a história. Ela literalmente entrou na história junto com a Elizabeth, né? Por causa da questão da política. A Elizabeth tem... Quem for assistir The Crown vai saber que a história dela não é fácil como mulher. Sofreu muito na mão do marido, que era só consorte dela. Ela que era a rainha. Então é interessante falar dessas duas personagens. Mas igual eu falei, deixa elas por último, porque elas não são brasileiras, né? Então só se você não lembrar de nada, traga essas mulheres também, como grandes exemplos internacionais. E aí eu exauri o assunto. Eu quero só voltar na questão da linguagem, porque é importante ressaltar também que você falou o negócio da presidenta, isso é mais um reflexo de como a nossa linguagem é machista. A gente trata, por exemplo, o masculino como via de regra, né, e o feminino como exceção. E isso acontece muito. Então,
as gramáticas elas se baseiam nos grandes escritores, né? Por causa, enfim, disso tudo que a gente falou. E apenas um escritor fez menção à palavra presidenta, que foi o Machado de Assis, e muitos gramáticos utilizam desse exemplo para garantir isso, né? Uma outra teoria é de que, a partir do momento que a Dilma assume, essa palavra torna-se real, porque até então não tinha isso, né? Então, primeiro existe a ação para depois a linguagem acompanhar. No entanto, ainda existem muitos gramáticos que são tradicionais e falam que não existe a presidenta, como não existe dentisto, né? Então, isso aí vai variando de vários gramáticos, mas a minha mera opinião de formado em letras, professor de linguagens, é que a palavra presidenta é real, é válida e carrega um embargo muito forte com ela. Então, assim, eu acho que o Pedro também falou sobre isso um pouco antes, eu também concordo com a palavra, no entanto, ainda há essas discussõezinhas bestas, tá? Rai, eu gostei muito, pode falar. Ai, eu não vou te interromper nesse tempo. Boa, é interessante, eu até perdi do que eu ia falar, gente, perdão, pode continuar. Não, falei, em francês, olha pra você ver, vou ser bilíngue aqui agora. Em francês não existem para muitas palavras, e a grande maioria, profissões vistas como masculinas, e eles não estão dispostos a flexibilizar a língua. Então, até hoje, você tem que colocar la femme e tem que colocar a profissão que pertence a que aquela mulher exerce, né? Então, você percebe na linguagem internacional essa limitância, né? E a gente não está brigando para acrescentar um A, tá, gente? Isso não está acontecendo. Pode continuar a mesma palavra. Isso está acontecendo em todas as línguas, né? Em inglês também existe um movimento muito, muito progressista em relação a isso, que quer mudar, por exemplo, history, colocar history, sabe? Umas coisas assim, porque também tem alguns aspectos, assim, interessantes. Enfim, mas é bem progressista mesmo. Mas voltando aqui no tema, só para finalizar, porque a gente extrapolou aí o nosso tempo, eu quero indicar algumas séries mais leves, assim, leves no sentido de você assistir no seu entretenimento, né, no momento de entretenimento, que tem essa Hollywood que está passando agora no Netflix, muito boa, cara, que tem um choque quando uma das personagens assume a presidência da Ace Pictures, acredito que seja isso, que é a grande produtora de vídeos, né, e tal, o marido infarta lá e ela tem que assumir, e a série mostra esse embate de todas as dificuldades que ela enfrentou, né, e tudo mais, que eu acho muito legal, e acho que histórias como de Malala é fundamental a gente reiterar, já está batido, já está clichê, mas são muito importantes, porque ela trata exatamente disso, sobre vencer isso por meio da educação, né? E em alguns lugares a educação não é nenhum direito ainda. É importante a gente falar sobre isso, principalmente, né, para as mulheres e tal. Então finalizo com isso. Eu amei a colher de chá. E aí, foi a colher de chá, é isso mesmo. Foi, colher de chá. Tá. Hollywood. Aí eu queria indicar, eu acho muito legal essa série, inclusive eu vou ver de novo. É o Mad Men, ela mostra sensacionalmente a jornada da mulher para enfrentar um ambiente de propaganda extremamente masculino. E aí também tem uma no Netflix, meu Deus, agora eu esqueci o nome, mas é Marvelous Story, aí tem o nome da mulher. Se alguém lembrar, me fala. Ela é comediante, então também mostra a jornada dela, tentando entrar no mundo da comédia, que é um mundo também muito fechado da masculinidade, principalmente porque se fazia piada demais com mulher. Então ela vai lidar com esse mundo. E aí a gente então encerra... Se faz ainda, né, Rai? Oi? Eu disse que se faz ainda muita piada. E aproveitando o gancho, eu gostaria só de agradecer, né, pela maravilhosa aula que você deu. Acho que é realmente um momento de nós, Balt, como homens, alunos do quadro, de ressignificar nossos lugares de escuta e realmente ocupar esse lugar da forma que ele devia ter sido ocupado há muito tempo, que é o nosso lugar, nesse momento, é um lugar de escuta e um lugar de realmente, não é da gente deixar, porque a gente não tem que deixar nada. A gente tem que compreender como que esse espaço é de todos nós, não é... É a velha questão do abre o ouvido e fecha a boca. Ser só... Gente, então acho que é isso, Rai. Pode finalizar aí pra gente. Eu vou só responder o Paulo. O Paulo perguntou se existiram filósofos na escola de Frankfurt. Então, a gente não considera a Hannah Arendt uma filósofa tão de Frankfurt, por causa da questão que a escola Frankfurt é uma coisa.
Agora, você fazer filosofia no estilo, principalmente pensando na Alemanha, né, naquele momento, é outra coisa. E lembra sempre, Paula, as filósofas não são reconhecidas no panteão dos filósofos, tá? É muito difícil você ver que a gente teve Hipátia, por exemplo, na antiguidade, que agora que a gente está discutindo, a gente teve as mulheres, né, que fizeram ciência e foram reconhecidas muitas vezes um pouquinho na ciência e que fizeram filosofia, falaram sobre a vida delas. Eu gosto muito de indicar a Angela Davis, tá? É a minha favorita de todas, não tenho o que dizer, porque além dela falar das mulheres, ela vai falar do recorte racial, que é mega importante. Então, Paulo, sai um pouquinho da escola de Frankfurt, sei que tem muita autoridade, né? Principalmente que tá todo mundo usando muito, mas talvez buscar essas referências um pouquinho mais contemporâneas, porque nesse momento ainda estava se discutindo muito pouco da questão feminina, então as mulheres ainda não estavam inseridas nas escolas. Beleza? Podemos encerrar agora, gente? Mais um prazer estar aqui com vocês. A gente volta semana que vem no mesmo horário, às 16 horas, tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado. Deixem comentários, sigam a gente no Instagram e beijo!